Galera, saca só essa fita. O cara que esculpiu o próprio nome na pedra do fisiculturismo brasileiro, o monstro que empilhava troféu atrás de troféu, dono de um shape que fazia nego duvidar se era de verdade e que no fim das contas partiu dessa para melhor sem ter nem metade do reconhecimento que ele, realmente merecia. Quem foi Whindersson Santos? Segura a emoção aí se você curte história de verdade, daquelas com suor escorrendo, glória que arrepia e dor que ensina. Já chega junto, se inscreve aqui no canal Balonatic, ativa esse sininho para não perder nada. Vamos nessa desvendar esse legado. Galera, mas antes do vídeo, muita gente pergunta nos comentários de onde é essas camisetas, o boné dessa logo, né? Que é uma marca que se chama Antídoto Company. Ela está disponível, eu vou deixar o Instagram aqui, né? Também lá na descrição vai estar lá o Instagram, é só ir lá chamar no direct ou no direto no WhatsApp. Você vai falar com um dos vendedores e ele vai te atender lá com a maior boa vontade, tá? Então as camisas, ó, se liga, ó, as camisas lindas, ó, se liga essa, galera, ó, uma verde, ó, são camisas, galera, oversize de alta qualidade, tá? Tecido incorporado, se liga essa. Tecido incorporado, 100% algodão prêmio, tá? São camisetas de qualidade extrema, confortável para treinar. Olha essa que linda, essa é braba, hein? Ó, para quem é a galera da Men's Physique, ó. Galera que curte aí competir na Men's, tem da Men's também. A do Phil, ó. Open. Só camisa braba. E essa aqui do The King, Jay Cutler. Só peça rara. Para quem curte dry fit também tem as dry fit. Ó, branca camuflada. Tem a preta. Olha que legal. E tem a verde. Quem curte o neon aí, ó. Também pra galera aí do treino pesado, neonzeira. Beleza? Corre lá, tá? O link eu vou deixar na descrição lá do Instagram. Aproveita que o preço tá top. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Beleza. Para entender o tamanho da lenda, a gente precisa voltar para a fita lá no começo. Imagina a cena, São Paulo, Zona Sul, não era a parte chique que você está pensando, não. Era chão batido, correria, a vida mandando a real desde cedo. Ali, no meio dessa selva de pedra que estava crescendo, nasceu Whindersson Santos. Não nasceu em berço de ouro, não teve colher de prata. A parada era outra. Era a luta diária, aquela vontade de ser diferente, de ser grande, tá ligado? Não só no tamanho, mas na vida. Mas aí, o que faz um moleque da Zona Sul, no meio do caos urbano, olhar para dentro de si e falar: quer saber? Eu vou ser gigante, vou construir um corpo que ninguém ignora. Qual foi a faísca? Dizem que foi vendo os gigantes do cinema, aqueles heróis com músculos que pareciam armadura. Outros falam que foi para se defender, para impor respeito num lugar onde só os fortes sobreviviam. Talvez fosse tudo isso junto, um caldeirão de sonhos e necessidades, fervendo dentro do peito, aquela vontade de transformar a própria pele, de ser o escultor do próprio destino, usando o ferro como cinzel. Ele não tinha grana para academia chique,
Não tinha suplemento importado. Era na raça, no improviso, comendo o que dava, mas treinando como se não houvesse amanhã. Aquele fogo no olhar, sabe? Aquele que separa os que sonham dos que fazem acontecer. E aí, me diz você, qual foi aquele momento, aquela faísca que te fez levantar do sofá e falar: chega, agora eu vou atrás do meu sonho, custe o que custar. Comenta aqui embaixo, quero saber qual foi o seu start. Então, o moleque da Zona Sul decidiu que ia ser gigante. Mas e aí? Sonhar é fácil, né? O bagulho é transformar o sonho em músculo, em veia saltando. E o Wilson? O Wilson foi pra guerra. As primeiras competições não foram só pódio e champanhe. Não, era perrengue. Grana curta para inscrição, para dieta, às vezes nem tinha para passagem. Era dormir no chão de rodoviária, comer o pão com ovo e olhe lá. Muita gente teria jogado a toalha ali mesmo, culpando a vida, o sistema. Mas o Wilson, ele usava cada derrota, cada dificuldade como gasolina. Cada não que ele ouvia virava mais peso na barra, mais repetição até a falha, até o músculo gritar chega e ele mandar um cala a boca e cresce. E o treino? Esquece essa parada de academia com ar-condicionado e personal sorrindo. O bagulho era root, ferro velho, máquina rangendo, grito de dor ecoando. Dizem que ele treinava natural, lá no começo. Se era verdade ou não, só ele sabe. Mas uma coisa era certa, a intensidade era de outro planeta. Ele não treinava, ele ia para a batalha todo santo dia. A academia era o campo de treinamento dele e cada músculo era um soldado sendo forjado para o combate no palco. Rotina era tipo monge guerreiro, acordar antes do sol, comer, treinar, trabalhar, porque ninguém vive de vento. Comer de novo, treinar mais pesado ainda, dormir pouco e repetir, sem massagem, sem mimimi. A mente blindada, focada num único objetivo, ser o melhor, the best. Não importa o cansaço, a dor, a falta de grana. A disciplina era o escudo, a vontade era a espada. Ele estava só começando a empilhar os tijolos do império dele, moldando o corpo na marra, contra tudo e contra todos. Mal sabia ele que a verdadeira pedreira, os desafios que iam testar não só os músculos, mas a alma, ainda estavam por vir. Segura aí que a história agora vai ficar séria. E o moleque da Zona Sul, forjado na dor e na disciplina, finalmente chegou lá. O palco virou o reino dele. O Wilson Santos não era mais uma promessa, era a realidade, o cara a ser batido, o pesadelo dos concorrentes. Brasileiro, papou 5 vezes. Paulista, 4 para conta. Ibero-americano, levou também. O cara varreu a categoria dele. Era tipo um rolo compressor. Chegava, amassava e levava o ouro para casa. O nome dele ecoava nos bastidores dos ginásios. O Wilson tá vindo aí. Era quase um aviso de derrota para os outros. Mas tinha uma parada que era a assinatura dele. O cartão de visita que deixava todo mundo de queixo caído. As panturrilhas. Mano, que bagulho absurdo era aquilo. Parecia que ele tinha contrabandeado 2 melancias para dentro da calça. Não era normal. Diz a lenda que o treino era coisa de maluco. Repetições infinitas, ângulos bizarros, uma dor que faria um mortal comum chorar pedindo arrego.
Ele transformou um músculo teimoso que muito marmanjo ignora numa obra de arte, numa declaração de poder. Ele virou referência, o shape old school, denso, estético, sem as aberrações que a gente vê hoje em dia. Era inspiração para a molecada que estava começando, para os veteranos que viam nele a personificação da raça brasileira no esporte. O cara era foda, mas aí, reconhecimento de verdade, patrocínio forte, aquela grana para viver só do esporte, para ter a estrutura que um campeão desse nível merecia, aí a história começa a ficar meio cinza. O Brasil, né? País do futebol, fisiculturismo sempre foi meio que patinho feio, luta de guerreiro solitário. Isso me faz pensar, na moral, até onde vai a tua dedicação para que ser o melhor no que você faz, mesmo quando parece que o mundo não tá nem aí para tua luta? Qual o seu limite? Larga o teu comentário aqui que eu quero ouvir a opinião da galera. Bora! Ele estava no topo do pódio, mas talvez, só talvez, por trás daquele sorriso de campeão, as primeiras rachaduras já começassem a aparecer na armadura. Troféu na estante não paga boleto, né, galera? A real é que por trás da montanha de músculos e do sorriso pro flash, a vida do Wilson não era só glória. Era um corre fudido, uma luta constante que a camiseta regata não mostrava. Imagina só, ser um dos maiores do país, referência para geral, e ainda ter que fazer mágica para fechar o mês? Fisiculturismo do Brasil nunca foi fácil. Patrocínio era artigo de luxo. Apoio muitas vezes vinha só da família e dos amigos mais chegados. O resto era na raça, tirando leite de pedra para bancar a dieta, suplemento quando dava, viagem para competir. E o corpo? O corpo, uma hora ele cobra a conta. Anos de treino no limite, levando a máquina humana ao extremo. Isso tem um preço. Lesão aqui, dor crônica ali, a armadura começava a pesar. E rolam uns boatos, né? Aquela história de Sintol, óleo para inflamar o músculo. Será que rolou mesmo? Era desespero? Pressão? A gente talvez nunca saiba a verdade toda, mas adiciona uma camada de complexidade, de sombra na imagem do herói. O reconhecimento que ele merecia de verdade, aquele que enche não só a estante, mas o bolso e a alma. Esse parecia sempre escapar por entre os dedos. Era aplaudido no palco, mas esquecido fora dele. Uma batalha silenciosa contra a falta de estrutura, contra a indiferença de um país que só tem olhos para o futebol. O gigante estava sentindo o peso do próprio legado, as dores invisíveis que nenhum músculo conseguia esconder. O corpo cobrava a conta, a mente sentia a pressão e o pior, aquilo que ninguém imaginava ainda estava por vir. A contagem regressiva silenciosa já tinha começado. E então, o inesperado, a notícia que ninguém queria ouvir, que parecia impossível. Aquele corpo que parecia esculpido em rocha, que desafiou limites por décadas, tinha um prazo de validade como todos nós. Em 2019, a jornada do guerreiro chegou ao fim. Wilson Santos nos deixou. O gigante descansou. A causa exata? Complicações de saúde. Os detalhes ficam na privacidade da família. Mas o impacto foi um terremoto na comunidade do fisiculturismo. Foi um choque
Como assim? O cara que era sinônimo de força, de resistência, partindo tão cedo. Aquele que inspirou tantos, que mostrou que era possível vir da Zona Sul e dominar o Brasil, não estava mais entre nós. A ficha demorou para cair para muita gente. Lembro das mensagens, das homenagens, pessoas que treinaram com ele, que foram inspiradas por ele, que só o admiravam de longe. Uma comoção geral, aquele sentimento de perda, de que um pedaço da história do esporte tinha sido arrancado. Essa foi a última pose, o último ato de uma vida dedicada ao ferro, a superação, a busca incessante pela melhor versão de si mesmo, mesmo que o mundo nem sempre reconhecesse o tamanho do seu esforço. Fica a pergunta no ar, né? Como a gente lida com a partida de quem parecia invencível? Como a gente processa o fim da jornada de um ídolo, de uma inspiração? Deixa teu pensamento aqui nos comentários, como essa notícia te bateu na época ou como te bate agora. Mas aí que tá a parada mais louca sobre as lendas. Elas não morrem de verdade. O corpo vai, mas a marca que deixam, essa fica. E a marca de Wilson Santos tá cravada a ferro e fogo na história do nosso esporte. Ele não foi só um monte de músculos e troféus. Ele foi a prova viva de que a Zona Sul podia parir um campeão mundial de respeito. Ele foi a teimosia em forma de gente, a disciplina que não dobrava, a paixão pelo ferro que transbordava. Ele mostrou para uma geração inteira que o limite era só uma palavra. Quantos moleques olharam para aquelas panturrilhas e falaram: um dia eu chego lá? Quantos não viram a história dele e pensaram: se ele conseguiu vindo de onde veio, eu também posso? O legado dele não está só nas fotos P&B, está no suor de cada treino pesado inspirado nele, está na garra de quem não desiste mesmo quando tudo parece contra. A história de Wilson Santos é um soco no estômago e um abraço na alma ao mesmo tempo. Ensina que a glória pode ser solitária pra caramba, que o shape perfeito muitas vezes esconde batalhas internas que ninguém faz ideia, que o reconhecimento pode vir tarde demais ou nem vir como deveria, mas ensina, acima de tudo, que a marca de um guerreiro de verdade, a essência de quem luta com o coração, essa, meu irmão, ninguém apaga. Agora, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, na moral mesmo, qual parte dessa história mais te pegou? Qual foi a maior lição que você tirou da jornada do nosso querido Wilson Santos? Bora manter o legado desse monstro vivo, família. Vamos trocar essa ideia. E aí, curtiu essa viagem pela história de um gigante? Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se a garra desse cara te inspirou a levantar mais peso na vida, já sabe, né? Esmaga o botão do se inscrever aqui no Balonatic, deixa aquele like monstro para fortalecer e compartilha com aquele brother, aquela mina que precisa conhecer a história de um verdadeiro guerreiro brasileiro, Wilson Santos. Aqui é o Balonatic, onde o shape é arte e a história é pesada. Valeu, galera, até a próxima.